O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu de novo a caminhar, um homem foi correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Só Deus é bom e ninguém mais. Você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não roube, não levante falso testemunho, não engane, honre seu pai e sua mãe. O homem afirmou: Mestre, desde jovem tenho observado todas essas coisas. Jesus olhou para ele com amor e disse: Falta só uma coisa para você fazer. Vá, venda tudo, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Quando ouviu isso, o homem ficou abatido e foi embora, cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou em volta e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrarem no reino de Deus. Os discípulos se admiraram com o que Jesus disse, mas ele continuou: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram muito espantados quando ouviram isso e perguntavam uns aos outros: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para os discípulos e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e nos faça entender que os dons, que a riqueza que temos que também dividir com aqueles que menos têm. Meus queridos irmãos e irmãs, aqui neste Evangelho, Jesus se apresenta assim, muito radical, não é verdade? Aos nossos olhos humanos. Olha quanto que a gente lutou, não é verdade? Para adquirir o que temos, a nossa casa, o nosso carrinho, o nosso sítio, não é? Muitos anos de trabalho, com muita dificuldade, não é verdade? Olha, agora nós, para termos direito ao reino dos céus, nós temos que vender isso tudo e dividir com os pobres. É interessante isso, né? Aqui me lembra aquela passagem da Bíblia em que o próprio Jesus vai dizer: Olha, pobres sempre havereis no meio de vós, não é? Na realidade, nós precisamos dividir, sim, o pouco que temos com aqueles que menos têm. Aqui eu sempre gosto de dizer: ser rico não é pecado. Deus quer que todos nós sejamos ricos. Primeiro, ricos, riquíssimos da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia. Depois, podemos até ser ricos materialmente falando. Se nós formos ricos da graça de Deus, da misericórdia de Deus, aí sim, nós estaremos diante desta nossa riqueza, ajudando os nossos irmãos menos favorecidos a serem ricos também. Muitas vezes nós não entendemos, não é? Esta mensagem do Evangelho. A gente trata ela aqui com esta radicalidade. É verdade. Nós conhecemos, não é, pessoas como São Francisco, né, de Assis, que foi radical, ele deixou tudo, não é? Ficou peladinho lá na praça, mas nem a roupa
da riqueza que o pai dele tinha, ele quis levar. Ele foi radical na pobreza. Mas essa radicalidade deveria ser para todos, mas é para um grupo menor, não é? Nós, a maioria, temos as nossas coisas, não é? Igual como eu já disse, o nosso carrinho, a nossa casa, não é? Muitas vezes o nosso sítio, a nossa fazenda. Que bom que nós temos isso. Mas não podemos, aqui é que está a questão, não podemos nos materializar, não podemos preocupar em ganhar dinheiro, em ter uma fazenda e querer outra, em ter um carro e querer outro, se nós esquecemos de Deus, se nós esquecemos as leis, os mandamentos. Olha, isso vai pesar para nós um dia, não é verdade? Olha que esse rico aqui, ele ficou triste porque ele disse para Jesus: olha, essas leis aí, esses mandamentos aí, amar o pai, amar a mãe, né? Tudo isso eu tenho observado, tudo isso eu tenho praticado. Olha que Jesus percebeu naquele moço, não é? Que ele estava próximo da salvação. Mas embora ele tivesse observado e tenha observado tudo isso, faltava-lhe a caridade, faltava-lhe o desprendimento, faltava-lhe estender as mãos aos mais necessitados, àqueles que precisam de ajuda, que verdadeiramente são pobres de espírito, que é o essencial e que nós precisamos enriquecê-los espiritualmente. E pobres materialmente, que estão ali passando fome no sentido pleno da palavra. A esses nós temos que estender as mãos, mas muitas vezes nós batemos no peito e dizemos: olha, eu lutei para adquirir, eu trabalhei anos e anos para adquirir o que tem. Esse aí também tem que fazer o mesmo, esse aí também tem que lutar pelos seus direitos, não é só ficar pedindo. A gente arruma umas desculpas, né? Olha, que Jesus deixou bem claro aqui no final. Olha, é mais difícil um rico entrar no reino dos céus, não é? É difícil um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. É nesse sentido, é nessa ótica que Jesus está falando. Jesus tem caridade com cada um de nós. Jesus tem caridade com esse moço. E Jesus quer a sua salvação, mas a sua salvação plena. Primeiro, o seu desapego às coisas deste mundo. E o mais importante, o seu apego às coisas de Deus. Ô meu irmão, ô minha irmã, fica aqui a mensagem para nós neste evangelho. Nós precisamos desapegar das coisas deste mundo e nos apegar mais às coisas de Deus, às coisas de Jesus. Eu te peço, meu irmão, eu te peço, minha irmã, com a pergunta que te faço: como que você tem vivido a sua fé? Como que você tem vivido os mandamentos do Senhor? Como que nós, eu também, temos praticado o que Deus nos ensina, o que Deus nos exorta? Será que nós não estamos só preocupados com ter e esquecemos de ser cristão, ser batizado, ser discípulo de Jesus? Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê coragem de doar, de partilhar um pouco que temos com aqueles que nada têm, principalmente a nossa prática espiritual. Amém. Só em Ti